João Sens aqui, advogado especializado em direito Então bora ver o que o querido advogado do Chapéu do Pikachu tem a dizer sobre o banimento do Monark. digital, e hoje eu vou comentar o caso do Monark, que acabou de ser banido novamente do YouTube. Ele anunciou um novo podcast, e em menos de 4 dias, sem nenhum episódio novo, a Bruno Ayub Show. plataforma da Google excluiu o canal dele. E aí, obviamente, eu tô aqui pra comentar o que tá acontecendo e o que ele poderia fazer, ou outros youtubers que estão na mesma situação podem fazer quando se encontram nessa política do YouTube. O que ele poderia fazer, ou outros youtubers que estão na mesma situação podem fazer quando se encontram nessa política do YouTube que bane novos canais de alguém que já enfrentou algum problema das diretrizes. Então, só pra contextualizar, o Monark se envolveu numa polêmica com relação a algumas falas envolvendo nazismo e liberdade de expressão, em que ele Algumas. Coisa leve, coisa pouca. afirmava que, por mais que ele não gostasse do nazismo, achasse uma ideologia, abre aspas, merda, né, nas palavras dele, ele acreditava que tinha que ter um partido nazista e que as pessoas tinham ou deveriam ter o direito de expressar essas ideias. O YouTube considerou isso uma Advogado constitucionalista, mesmo skin. Todo advogado tem mesmo skin, mas o João Sens, ele tem o chapeuzinho do Pikachu. violação das diretrizes e baniu alguns canais dele. E obviamente eu não concordo com essas falas que o Monark fez, mas independentemente do mérito, ou seja, sem entrar nessa questão do Monark tá certo, tá errado, enfim, vamos falar um pouco da parte jurídica. Então, o Monark foi banido pela ditadura, pelo sistema brasileiro. Só Foi. que isso, pessoal, não é verdade. Por quê? Putz, então ele não foi. Porque o Monark, embora ele tenha sofrido alguns processos judiciais, tá sofrendo ainda, a justiça ainda vai julgar essas falas referentes ao nazismo, ou seja, ainda não julgou. Embora tudo isso ainda Cara, já passou trocentos anos e não teve nada. vai se resolver, o Monark não foi banido por uma decisão do Estado brasileiro ou pelo ministro Alexandre de Moraes, enfim. Ele foi banido por uma empresa privada. O Monark foi banido por uma política da própria plataforma, de uma empresa privada, que é a Google. E essa política chama-se evasão de banimento. Como que ela funciona? Se você foi banido uma vez do YouTube, você não pode ter outros Foi a mesma coisa que aconteceu com o Xbox Mingau, né? canais. Isso não é só pro YouTube, tá? Isso tem no Twitter, isso tem na Twitch TV, isso tem no... Que é assim, você teve uma conta banida, se você criar Falou Twitch TV, entregou a idade, hein, João Sens. outra, você vai ter essa conta desabilitada. É praticamente um banimento perpétuo. E especificamente sobre o YouTube, tá aqui na política que eu vou Esteja banido, vagabundo. ler pra vocês. Se o seu canal do YouTube é encerrado, você não consegue mais usar, ter ou criar outros canais na plataforma. Você também não pode permitir que outras pessoas que tiveram o canal encerrado usem o seu canal para burlar o encerramento. E quer você goste ou não goste do Monark, a lei é pra todos no Brasil e todos incluem o Monark, Perseguição gourmet. É quase isso. obviamente. Eu vou apresentar aqui algumas questões que eu penso juridicamente sobre esse caso, que a gente tá falando aqui sobre o caso do Monark, mas eu também posso falar de forma um pouco mais genérica. Por quê? Porque isso acontece com diversas pessoas que, inclusive, às vezes têm o seu canal banido de forma indevida pela plataforma. Então, sobre essa questão do YouTube e das outras plataformas, eu entendo isso como um banimento perpétuo. Pro resto da vida você tá removido da vida digital. E eu acho isso Esteja banido. ilegal. Eu acho que isso vai contra a legislação Olha só, será que ele vai trazer artigos da Constituição pra provar o ponto dele? brasileira. A gente que não é youtuber, a gente não consegue imaginar a importância que tem um canal de YouTube pra gente. Mas quem é youtuber e vive disso, sabe a importância que é. Então vamos fazer uma analogia só pra gente conseguir entender. Eu tenho minha carteira da OAB, que é o que garante o meu trabalho, assim como o youtuber tem o seu canal do YouTube. Agora imagina Isso aí. se eu simplesmente amanhã acordo com uma mensagem da OAB falando: olha, nós estamos suspendendo a sua OAB por violação do código de ética. Sem me falar o motivo, sem esperar uma decisão judicial, enfim, simplesmente Esse é o negócio do YouTube, de qualquer rede social, né? Tipo, eles podem te banir a qualquer momento sem informar o motivo. baniram minha carteira da OAB, eu não consigo mais trabalhar. E pro resto da vida eu não consigo fazer a prova de novo, não consigo me reinscrever. É um banimento perpétuo. Então, obviamente, eu estaria numa situação extremamente desfavorável e numa situação muito delicada da minha vida, que eu não consigo mais exercer a minha atividade que eu exerço há quase 15 anos. Então não é simplesmente assim, arruma outra coisa pra fazer. O cara tá há 15, 20 anos nisso, desde muito pequeno ele faz ali os seus vídeos de Minecraft. Então ele é um Desde muito pequeno, o Monark começou o quê? Com uns 30 anos a fazer vídeo no YouTube. comunicador, ele vive de comunicação, ele vive de criação de conteúdo. E é isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Para um youtuber, o seu canal do YouTube é o mesmo que a minha carteira da OAB para um advogado. Eu tenho ajuizado alguns processos contra o YouTube por conta dessa política de evasão de banimento. Eu considero ilegal pelos motivos que eu já explicitei e muitos outros que eu ainda vou falar nesse vídeo. Então eu trouxe aqui uma decisão judicial que eu postei no meu Twitter. A seguinte questão: o juiz aqui julgou então procedente O João Sens também é um puta de um twitteiro safado, tá? O cara não sai do Twitter, cara. os pedidos para declarar a ilicitude da suspensão dos canais aqui do cliente, mandou reativar, obviamente. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção tá aqui, ó, no item B da decisão, que é declarar nula a cláusula contratual que impõe vedação perpétua à criação de novos canais pelo autor. Ou seja, a gente obteve uma decisão judicial e a gente tem obtido em alguns casos essa decretação de nulidade de cláusula. A gente pede para que o juiz decrete que a política de evasão de banimento que a pessoa aceitou lá no primeiro contrato é uma cláusula nula. Então ele poderia sim criar outros canais. E qual que é a base jurídica para isso? O que a gente alega? Como é que funciona? Basicamente, pessoal, a gente tem algumas legislações no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, que impede ou proíbe cláusulas abusivas dentro de um contrato. Também nós temos o Código Civil, que impede que alguém abuse do seu direito, que o YouTube tem o direito de te banir. Mas abuse desse direito eu já vou explicar. Vamos
Começar pelo Código de Defesa do Consumidor. Alguns juízes, não são todos os juízes, mas alguns juízes aplicam Código de Defesa do Consumidor para a relação do youtuber com o YouTube. Então, quando o juiz aplica o CDC nessa relação, nós invocamos o artigo 39, inciso 2º do CDC. O que diz o artigo 39, inciso 2º? O artigo 39 diz o seguinte, então, que é vedado, é proibido ao fornecedor de um produto ou de serviço, vamos lá, ó, recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Em linhas gerais, isso aqui significa o seguinte, se você vai numa loja de carro e quer comprar um carro, a loja não pode falar, não vou vender o carro para você. Nenhum fornecedor de produto ou serviço pode recusar atender a demanda de um consumidor. Se uma pessoa quer ter uma conta no WhatsApp, ela não pode ser banida pro resto da vida ou ter um banimento perpétuo. Se o YouTube baniu aquele primeiro canal e teve um motivo e falou, ó, teve sim uma violação aqui, tá sofrendo um processo judicial, é super justo que a plataforma de fato mantenha esse banimento. Se ela realmente tem um motivo justo e a justiça quem vai decidir, como já está decidido. O do Monark seria um motivo justo ou nem? Mas a questão é, você baniu aquele canal específico, a pessoa tem direito de criar outro e tentar novamente. Agora, óbvio, o YouTube também tem o direito de novamente tentar banir, mas somente se a pessoa infringir novamente as diretrizes. Ah, mas tem uma diretriz que fala sobre evasão de banimento. Sim, mas aí é uma cláusula nula. Por quê? Existe também no Código de Defesa do Consumidor a proteção contra cláusulas abusivas. E isso, no meu entendimento, essa cláusula, ela é abusiva. Assim como a gente tem conseguido no judiciário esse reconhecimento da nulidade. Mas vamos supor que o juiz não aplique o Código de Defesa do Consumidor, porque existem juízes que não aplicam. Existem juízes que entendem. Olha, esse youtuber não tem uma relação de consumo com a plataforma. Então eu Como não? não vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer então que o youtuber está desamparado? Não. Nós temos o Código Civil, que não é tão protetivo contra o Código de Defesa do Consumidor, mas tem lá suas proteções para relações jurídicas. E um dos principais argumentos para essa questão é o artigo 187 do Código Civil, que diz o seguinte: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, nessa relação entre Monark e YouTube, o titular do direito é o YouTube. Ele tem um direito de banir as pessoas, mas ele não pode encerrar de qualquer forma. Ele tem que encerrar sem exceder os limites impostos pelo seu fim econômico ou fim social. E se você sai banindo a torta direito só porque você criou uma cláusula muito forte, você está violando essa finalidade social do YouTube. Então, obviamente, existe essa proteção também no Código Civil de que, caso o YouTube queira banir, ele precisa comprovar que é justo esse banimento e ele não pode fazer de qualquer forma. Ele precisa também permitir que a pessoa se defenda. Até porque a gente tá falando um pouco aqui do caso do Monark, mas tem diversos YouTubers que são banidos de forma injusta. Nós temos casos, por exemplo, de uma pessoa que usou uma explosão numa transição de uma cena para outra, e o YouTube reconheceu isso como se fosse uma apologia ao Estado Islâmico. E aí baniu a pessoa. Meu Deus, parece o tio Fred tomando o banimento por pareceu uma arma de um vídeo do Nó de Vinho. Sumariamente. A pessoa não teve direito de defesa, a pessoa ficou com prejuízo, teve que processar a plataforma. Então, assim, existem muitas pessoas que são banidas do YouTube de forma injusta. Até porque a gente pode falar, mas eu não gosto do Monark, então quero que ele seja banido pro resto da vida. Tudo bem, aí é uma opinião sua, você tem o direito de pensar assim. Agora, você não pode esquecer que a partir do momento que você libera o banimento perpétuo pro Monark, você tá liberando o banimento perpétuo pra pessoas que vivem disso de forma extremamente honesta, que não fizeram nada, ou que às vezes fizeram, mas foi uma violaçãozinha de uma música, uma violação de direito autoral, algo que pode ser consertado, que pode ser indenizado, a pessoa pode pagar a licença pra resolver o problema. Isso acontece muito, pessoas que são banidas, pessoas que vivem disso aqui, e a plataforma utiliza desse seu poder econômico pra esmagar os menores. Então a gente não pode permitir esse tipo de coisa por conta de um caso como o do Monark falar, não, tudo bem a plataforma banir. Não, tudo bem nada. Se quiser fazer o banimento, tem que ser de acordo com a legislação brasileira. E sobre todas essas questões, obviamente, existe também uma questão constitucional, que é o direito ao trabalho. A pessoa tem Eu acho que isso aí não vai dar em nada, tá? Eu acho que o Monark vai continuar sendo banido pra sempre. direito de trabalhar. Eu fiz esse comentário no Twitter sobre a questão do direito ao trabalho, as pessoas falam, Ah, um argumento fraco, porque ele pode ir trabalhar no atacadão, ele pode ir fazer outra coisa. eu entendo que as pessoas acabam tendo essa compreensão, mas veja, a pessoa está há 15, 20 anos trabalhando com comunicação, com criação de conteúdo. Não é só mudar de profissão, não é assim que as coisas funcionam. Então eu considero que há esse argumento constitucional do direito ao trabalho, todo mundo tem direito de trabalhar. Inclusive, se você pensar num caso extremo, alguém que comete um crime bárbaro, absurdo, no momento que ele sai da cadeia, ele tem o direito de se reinserir na sociedade. Ele tem o direito de ir trabalhar, ele não pode ser recusado na sociedade. Ah, não vou dar emprego pra essa pessoa, ele não vai trabalhar. Ela vai ter o direito ao trabalho. Então assim, imagina a pessoa que cometeu um crime absurdo e bárbaro, ela tem o direito. Então se essa pessoa tem o direito, e eu tiver um banimento aqui no YouTube, eu também tenho o direito de voltar pro YouTube, ou Monarca, ou enfim, alguém tem o direito de recomeçar, de ter uma segunda chance, que seja. Ou eu falei aqui sobre casos de juízes que julgam a favor dos YouTubers, mandam devolver o canal, consideram a evasão de banimento perpétua algo errado, mas existem juízes que, além de não aplicar o Código de Defesa do Consumidor, eles sequer aplicam o Código Civil nessa vertente que eu expliquei. Eles aplicam em outra vertente, no sentido de dizer, Eu não posso dar uma decisão mandando o YouTube reintegrar o YouTuber na plataforma, porque eu, juiz, não posso entrar numa relação entre uma empresa privada e uma pessoa privada e obrigar eles a ter um contrato. Ninguém pode obrigar ninguém a estar num contrato com outra pessoa. Mas aí o juiz tem um ponto, né? Seja pessoa jurídica, seja pessoa física. então existem sim juízes que têm esse entendimento. Isso é um fato, ninguém é obrigado a estar contratado com outra pessoa nas relações civis. Se você tem um contrato de aluguel, você pode pedir pra pessoa sair. Ela não é obrigada a ficar pro resto da vida dentro
da sua casa. Em algum momento você pode rescindir o contrato, mesmo que esteja fora do prazo. Aí você vai pagar uma multa, mas a O pessoa Monark é dodói e burro, o tio Fred só é burro. obrigar a ficar naquele contrato, ela não pode ser obrigada. Então alguns juízes acabam aplicando essa lógica da vida civil, dessa vida mais privada entre o YouTube e um YouTuber. Do Monark, o advogado falou ali, né? É que esse negócio do YouTube de poder te banir por qualquer motivo, sem te falar o porquê, é muito merda. Isso é muito merda. Eu discordo, porque obviamente a gente tá falando de uma plataforma bilionária, que tem uma função social, tem uma função econômica, e isso no meu entendimento não se aplica. Nós não estamos falando de uma relação entre duas pessoas iguais, entre uma pessoa que é locador e locatário. Nós não estamos falando disso. É um entendimento que eu tenho, mas claro, precisava trazer isso pra vocês também, pra que vocês consigam entender que tem juiz também que na verdade fala, ó, eu nem posso dar uma decisão dessa aqui que você tá pedindo, porque ela é ilegal, não posso entrar nessa esfera privada. Mas independentemente disso, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que eu trouxe aqui no vídeo, de que existe sim essa possibilidade do Monark tentar judicializar e tentar decretar essa nulidade dessa cláusula, que dá um banimento O Monark já virou persona não grata no YouTube. perpétuo para o YouTuber. E aí comenta aqui no vídeo se você quer o Monark de volta, volta Monark ou não volta Monark, e então Cara, vamos seguir. vou ser bem sincero, eu acho o Monark muito engraçado, tá? Eu acho engraçado ver o quão burro ele consegue ser. Porque esse negócio do Monark aí não vai dar nada não, tá? Duvido que ele consiga criar um canal de boa de novo.